Em plena Semana da Saúde, o Congresso aprova autorização para que empresas privadas possam comprar vacinas contra a Covid-19. Ao mesmo tempo, em São Paulo, a Assembleia Legislativa também aprova projeto idêntico. O comentarista João Caire chama a atenção para os riscos dessas iniciativas. Vamos criar no Brasil, vamos dizer assim, um tráfico internacional de vacinas, um perigo. Mas lembrando que duas grandes empresas que produzem vacinas disseram que não vão vender para pessoas físicas, para pessoas que não sejam governos, somente para governos. Então é algo que dá furo na água. E o que é pior, um argumento falso, até porque já foi aprovada uma lei no Brasil há mais de um mês que permite que os empresários comprem vacinas, mas que essas vacinas sejam distribuídas ao SUS e que o governo faça essa distribuição. Então os empresários poderiam demonstrar que estão realmente preocupados, porque ia vacinar um número maior de pessoas se eles pudessem comprar essas vacinas, mas não querem. Querem comprar individualmente e eles mesmos fazerem o que bem entenderem com essas vacinas. Ou seja, quem pode comprar, compra, quem não pode, morre na fila esperando. É uma vergonha, até porque nenhum país do mundo fez isso. Lamentavelmente, o Brasil dá mais um exemplo vexatório para o mundo. Alguns deputados, inclusive um que foi eleito, nem no Brasil morava em Miami, foi eleito pelo YouTube nessa onda bolsonarista, né? Então boa parte dos deputados, senadores foram eleitos nessa onda, inclusive compõem a base de apoio de Bolsonaro, ficam defendendo tais absurdos. E o que é pior, a gente lendo agora também o relatório do INESC, falando sobre o orçamento do Brasil, né, um país sufocado, a gente descobre que o governo brasileiro não gastou, ou seja, ele deixou de lado 80 bilhões de reais que era para ser investido contra a pandemia, ou seja, o governo guardou esse dinheiro. Então muitas pessoas que poderiam ter recebido benefício não receberam. Nós sabemos aqui das micro, pequenas e médias empresas que procuraram a ajuda do governo e tiveram o benefício negado. O governo cortou o benefício durante a pandemia, como se a pandemia tivesse acabado por decreto. Então, o que eu quero falar também, e que a gente ouve muito, tem muita discussão, muitas pessoas falando isso, falando aquilo, contra o lockdown, porque em todos os países que fizeram o lockdown de fato, os governos ajudaram tanto a população como as empresas. O problema é que aqui o governo federal não quer fazer e ele não ajuda. Não dá para falar, ó, fique em casa e tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. O governo tem dinheiro, o Brasil tem dinheiro para ajudar. Lembramos que no início da pandemia deram mais de 1 trilhão para os banqueiros. Dinheiro esse que era para ser investido, ser emprestado, e os bancos empossaram, como disse o Posto Ipiranga. Não emprestou para ninguém. Então o governo tem dinheiro, poderia fazer isso, e a gente precisa fazer de fato um lockdown. Não isso que está sendo feito agora, que alguns estados fizeram, porque a gente vai nas ruas e percebe que o trânsito está praticamente normal. Os trens continuam circulando, os metrôs continuam circulando. E lockdown de verdade é o que aconteceu, por exemplo, em Araraquara, onde o prefeito fechou a cidade, ninguém podia sair na rua. Os países que tiveram resultados positivos fizeram dessa maneira. Foi o caso da China, o caso da Coreia, testagem, avaliação e agora a vacina. Se não fizermos a coisa certa, corremos um risco tremendo. E não adianta essa história de empresário pegar vacina. É a mesma lorota que contaram que a reforma trabalhista ia gerar milhões de emprego, que a reforma da Previdência ia gerar milhões de emprego, não aconteceu nada. Essa é mais uma pegadinha que não vai gerar nada e corremos um risco. Até porque, se a grande maioria das pessoas não forem vacinadas, nós estamos vendo as variantes do coronavírus, que são mais agressivas, mais contagiantes e correndo o risco, inclusive, das vacinas não fazerem efeito. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.